Pedro Doria, acredite se quiser, comparou o jornalismo de Malu Gaspar ao escândalo do Watergate. Dá para confiar ou é um exagero completo? O que de fato é um bom jornalismo? Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, tem alguma coisa que não é comparada ao escândalo de Watergate no jornalismo? Cara, muitas coisas, né? Se toda matéria fosse igual ao Watergate, a gente só teria grandes reportagens. Só que a realidade dos jornais é que, Sofia, quais notícias tem no dia 29 de dezembro que não seja a intriga da Malu Gaspar? É, tipo, o clima e tal. Gente, não, nem tudo é comparável. O Watergate foi um caso sui generis no jornalismo norte-americano. E também, Sofia, revela também muito da pobreza um pouco de referências do Pedro Doria. Eu não gosto. Isso é uma coisa que agora eu vou relembrar um pouco da minha faculdade de jornalismo. Eu não gosto de ser muito europeu assim, mas o jornalismo americano não é referência pra tudo, cara. Bom jornalismo é bom jornalismo. Objetivamente, você consegue explicar o que é bom jornalismo. E o caso da Malu Gaspar, eu vou mostrar nesse corte porque que ele é eivado de problemas. Mas vamos pro vídeo do Pedro Doria, que além de tudo, tem essa defesa cega. Por que ele defende o jornalismo americano? Porque ele é um liberal, né, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre Malu Gaspar, Banco Central Supremo? Eu queria organizar aqui a nossa conversa em alguns tópicos. O primeiro é para lembrar que tipo de jornalista é Malu Gaspar. Aí vamos falar sobre como se faz jornalismo, sobre... A gente vai fazer um react, tá, Sofia? Eu vou interromper algumas partes que claramente ele está mentindo ou ele está completamente equivocado sobre o que ele está falando. que equivalem fontes em off. Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. E por fim, é importante falar sobre o STF. Na primeira, Malu. A maior parte do que sabemos sobre o que o governo Bolsonaro realmente foi, sobre o golpismo, vem de um número muito pequeno de jornalistas. Não chega a 10, mal passa de 5. A Malu é uma dessas pessoas. Muito da pressão de Bolsonaro sobre os generais nós aprendemos com... Muito da pressão sobre generais nós aprendemos com a Malu Gaspar. Sofia, Malu Gaspar era aquela jornalista que perguntava: os quartéis estão chateados. Os quartéis estão brabos. Isso é aprender sobre os generais? Ou é nas matérias que fizeram a denúncia do golpe? Que não foram da Malu Gaspar. Tá? É importante. Dar de César é o que é de César. A Malu Gaspar não cobriu também essa parte, não. conta dela. A rendição de Bolsonaro ao Centrão, Malu foi provavelmente quem melhor narrou o que estava acontecendo. Todo o processo de tentativa de golpe militar por Bolsonaro entre novembro de 22 e o fatídico 8 de janeiro, a coluna de Malu Gaspar era possivelmente o melhor lugar para se informar. Se o prêmio ESSO de jornalismo ainda existisse, ela provavelmente estaria ganhando um ano sim, ano não, olha, na última década. Mas isso puxa a pergunta. Nem de prêmio o Pedro sabe, tá? Sabe quem da grande imprensa ganhou prêmio e inclusive foi demitido? Os repórteres que cobriram o escândalo das joias no Estadão. Depois eles foram desligados. Mas é isso que rende prêmio, Pedro Doria, não necessariamente Malu Gaspar. O que é esse jornalismo? Olha, os métodos modernos de se fazer jornalismo são bem recentes, principalmente dos anos 60 para cá. Imprensa existe porque política é um embate entre ideias, mas quem é que tem o melhor diagnóstico? Quem é que tem essas melhores ideias? Imprensa existe porque quem tem poder gosta de fazer algumas coisas em público e outras em segredo. Se numa democracia a sociedade de tempos em tempos vai escolher seus governantes, vai opinar sobre leis, não é possível haver uma democracia sem imprensa, sem uma estrutura, um grupo de pessoas cujo trabalho diário é trazer à luz essas informações, inclusive aquilo que quem tem muito poder nas mãos não gostaria que todo mundo soubesse. Quando um jornalista consegue desagradar a todos os grupos na disputa por poder, é o sinal de que ele está fazendo o seu trabalho. Ou que ele talvez esteja atendendo algum interesse de um outro grupo que está se beneficiando de todos os outros que ficaram bravos. Pedro Doria, vocês não, nem você nem a Malu falam sobre Lava Jato hoje em dia, né? Que eu acho estranho. E sim, eu sei que isso às vezes incomoda, mas o trabalho é incomodar. Fontes em off, elas estão no centro do trabalho jornalístico. Inclusive o Moro, né, Pedro Doria? E a investigação do Moro, quando é que vocês vão falar? Existe uma razão para a Constituição de 1988 ter tornado o sigilo de fonte uma cláusula pétrea. E é pétrea Olha mesmo, aqui o texto. tá certo. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário o exercício profissional. Artigo 5º, inciso 4.
A garantia de que haverá fontes em off e que um jornalista não é obrigado a revelar quem são os constituintes foi vista como tão fundamental quanto a existência de um Supremo Tribunal Federal ou a obrigatoriedade de eleições regulares. É daqueles elementos que os constituintes olharam e disseram: olha, sem isso não existe democracia. O Congresso não pode mexer na garantia de que fontes em off vão ser respeitadas, nem por emenda constitucional. O problema é o seguinte: certas informações, as informações mais importantes, as pessoas que têm poder não contam mostrando a cara, só contam sem revelar o nome. Às vezes tem gente que fala uma coisa em público e aí em off fala a verdade. Aí o público vai lá e diz: ah, mas o fulano negou. Pois é, mas quando tinha garantia de anonimato, confirmou. Não é raro. E aí o nosso trabalho é trazer isso. Então, como é que nós, jornalistas, trabalhamos com fontes em off? Esse método foi refinado durante a cobertura do escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos no início dos anos 70. Se você tem uma fonte em off, não é o bastante para publicar. Tem uma segunda fonte. Esse foi o critério em Watergate. Se duas pessoas diferentes confirmarem que algo aconteceu, sem mostrar a cara, é porque provavelmente aconteceu. O Pedro é raso, mas ele é raso que nem uma piscininha de criança nessa explicação, Sofia. O Watergate foi embasado em documentos. O Watergate é comparado no Brasil a Vaza Jato, do Intercept Brasil, que tinham muitos diálogos de Telegram e as informações foram cruzadas, e não era só um off falando, que derrubaram o Sérgio Moro. E que essa turma agora que está enaltecendo a Malu Gaspar não reconhece e passa pano e acha que o Moro pode voltar a ter uma relevância política na época da Lava Jato. Isso é uma reportagem investigativa de qualidade que o senhor Pedro Doria não fala. Porque é ruim para os interesses da Globo, né, Pedro? E aí, o Nassif deu uma resumida nesse argumento raso dele, que é o seguinte, né? O caso Malu Gaspar é inacreditável em comparação com o caso Watergate. A ofensiva contra Alexandre de Moraes não se deve aos seus defeitos, mas ao seu papel de âncora da democracia contra o golpismo. O caso Malu Gaspar deflagrou uma discussão curiosa sobre princípios de jornalismo e da reportagem, até, em geral, prudente ombudsman da Folha embarcou na retórica de falsas analogias. Diz ela, citando o colega: jornalista não precisa apresentar provas, isso é papel da justiça. Ela está correta. O Watergate começou com uma denúncia sem provas e com o tempo resultou na queda de Nixon. Qual é a lógica dela? Tanto o Watergate quanto o caso Malu Gaspar têm em comum a não apresentação inicial de provas. Logo, as denúncias de Malu têm tanto peso quanto as de Watergate. Tenha santa paciência. Poderia ter recorrido a uma comparação mais caseira, Lava Jato, da qual Malu Gaspar foi uma das principais porta-vozes. A maioria das denúncias da Lava Jato não vinha acompanhada de provas, ou no máximo vinham com provas plantadas. Grande parte delas se revelou falsa e mesmo assim endossada pela mídia. Logo, Malu trouxe uma informação concreta: o contrato de escritório da família de Alexandre de Moraes com o Banco Master não bastou. Trouxe então um reforço: a suposta interferência de Moraes no BC, na forma de 4 telefonemas e uma reunião presencial com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para supostamente tentar reverter a decisão do Banco Central de liquidar o Master. O contrato advocatício atenta contra a ética. A suposta interferência direta do ministro pode ser enquadrada em crime. Justamente por isso, exigiria um conjunto de evidências que fortalecesse a versão apresentada. Qual evidência? Informação vaga de que se basear em 5 fontes do mercado e uma do Banco Central. Logo em seguida, 2 colegas de outros jornais soltaram a mesma denúncia baseada nas mesmas fontes. Na era do WhatsApp, basta uma pessoa chegar em um grupo e dar uma informação sensível, imediatamente todas as pessoas do grupo passam a deter a informação. Apenas uma supostamente teve acesso à fonte original, mas todas as 6 agora têm essa informação. Eu quero só fazer uma ressalva, Nassif, ele está falando da Daniela Lima e da Mônica Bergamo, mas a Daniela Lima fez uma cobertura mais responsável desse caso. Ela levantou a informação que o papo foi sobre a Magnitsky, não sobre o Banco Master. E aí, Sofia, ficou essa comparação bizarra com o Watergate. A Malu Gaspar disse para Júlia do Ailib na Globo News que uma das fontes dela é o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, tá? Que estava preso. Eu quero levantar só essas lebres, tá? E tem
uma galera do bolsonarismo também que não tá gostando do quanto esse escândalo tá ganhando contornos, porque isso tá fazendo o Alexandre de Moraes, ele prendeu agora o Silvinei, eles podem endurecer as penas dos golpistas. Então eu quero só citar aqui o Cláudio Dantas, que é um jornalista bolsonarista, mas eu quero lembrar uma coisa, tá? O Cláudio Dantas, apesar de ser bolsonarista, ele foi o repórter na Isto É que desvendou aquele escândalo do trem-salão, você lembra, Sofia? Do Zé Serra lá atrás. Então, assim, o Cláudio, é claro que ele é enviesado, mas ele não é mal informado. E aí ele levanta essa informação do próprio GGN e do Nassif, que o braço digital do Master, que é esse Will Bank, investiu 160 milhões em patrocínio na TV Globo, Sofia. Que é a mesma empresa onde a Malu Gaspar trabalha. Olha que curioso. Por que será que o Vorcaro está conversando com a Malu Gaspar e com outros jornalistas? Então, tem essa informação. Aí eu falei, não, beleza. Eu não vou confiar no Cláudio Dantas. Eu vou fazer busca no Google. Tá no site da Will Bank o patrocínio da Willimpíadas no Domingão do Hulk. De 160 milhões, Sofia. E aí vocês vêm me dizer que eu não posso questionar o jornalismo da Malu Gaspar? Espera um pouquinho. Que isso aqui é o Watergate, Sofia? Pô, assim, eu sei que eu tenho cara de otário, mas não me faz de otário. Que assim, 15 minutos de pesquisa eu levantei isso aqui. E assim, não gosta do Nassif, não gosta do Cláudio Dantas? Essa notícia da liquidação que não atingiu o Will Bank tá no UOL. Tá no UOL, velho. E aí vocês vêm me falar que não tem conspiração de banqueiro por trás desse diz que me disse? Veja bem, a Malu Gaspar tem o direito dela de publicar o que ela quiser. O Brasil é um país livre. Inclusive para publicar besteira. Agora, eu não posso questionar, eu não tô dizendo pra Malu abrir o sigilo das fontes dela. Ela diz o que ela bem entende. Só que você não quer que eu questione essa reportagem? Você tá mutada, Sofia, não estamos te ouvindo. Não, ela tem todo o direito de manter o sigilo. Sim. Mas a E de questão é publicar que o que ela quiser também. E que de Também publicar não- o que ela quiser. E assim como a gente tá no direito de questionar o que ela está publicando, né? E é uma coisa bastante questionável. O Pedro já mostrou muito bem que tem conflito de interesses nisso aí. E a partir do momento que ela tá publicando só com fonte em off, ela teria que ter feito uma apuração para trazer mais coisas além disso. E se tem outras apurações e outros jornalistas indo num sentido contrário do que ela tá trazendo, desculpa, mas ela vai ter que sustentar. Esse pra mim é o maior ponto. Ok, a apuração dela diz uma coisa, né? As fontes dela dizem uma coisa, a Dani Lima diz outra, e aí? Em quem que a gente vai confiar? Pra mim tá bem claro que a Malu Gaspar, pra começo de conversa, tem um conflito de interesse. Segundo, o assunto dela, que é a conversa do Galípolo com o Xandão, os dois disseram em on, que a informação que ela passou tá errada. Ah, Sofia, mas eles têm conflitos de interesse. Claro que tem, e ela também. Como a gente acabou de mostrar. A gente acabou de mostrar que tem um braço do Banco Master que tá pagando a Globo, gente. Que tá pagando a Globo. Se tem alguém que é interessado... Isso porque eu nem entrei na questão do André Esteves. Que tá todo mundo quieto sobre isso aí. Não é um banqueiro só falando, é mais de um. Só que assim, turma... Olha isso. E aí vem o seu Pedro Dória comparar com Watergate. Mano, é um Watergate, gente. E aí, só pra frisar e deixar bem claro, tá, Sofia? Não conheço... Eu já cobri o Alexandre de Moraes, já chamei ele de golpista, não conheço o ministro, não tenho contato direto com o ministro. Só que eu acho péssimo, num ano eleitoral, ter um ataque coordenado contra o Supremo Tribunal Federal quando eles condenaram o Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de cadeia. Aí vocês me desculpem, aí eu tenho lado nessa história. Eu vou defender que essas penas sejam... que ele fique preso o maior tempo possível. Ele e todos os golpistas. Então, gente, mais uma vez,
A Globo e veículos que estão sendo influenciados por esse lobby para fazer esse negócio. E desculpa, gente, tá tocando musiquinha aqui. Perfeito, Pedro. Alguém Ficamos... tá fazendo aniversário. Acontece. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.